Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias em Lucas, capítulo 17, verso 11, quando nós vamos meditar sobre a cura dos 10 leprosos, eu faço menção aqui ao Salmo 121, quando o salmista diz, olho para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem de onde? Do Senhor, Criador dos céus e da terra, A gente vê na expressão de algumas pessoas, às vezes esse momento, de dor, esse momento de compadecimento, esse momento de sensibilidade diante de Deus. Eu fico me lembrando então da expressão do salmista, de onde me virá o socorro, Temos também motivos de alegria, Nessa manhã nós temos aqui a irmã Cecília, que eu vi ali em algum ponto, puder levantar a mão, A irmã Cecília que, ali perto dos seus 80 anos, creio, Júlia? Está ali perto dos seus 80 anos, enfrentou uma cirurgia que para ela seria de alto risco, simplesmente por tomar uma injeção, uma anestesia geral, E graças a Deus ela passou por uma cirurgia que em si era simples, era de vesícula, Mas passar por esse momento foi um momento de apreensão da família e ela está aqui conosco, isso é motivo de gratidão. Nós podemos também agradecer a Deus por essas situações, seja na dor, seja na alegria. E eu gostaria então de meditar com os irmãos esta manhã sobre a adoração que vai além do cerimonial, A adoração a Deus, esse tema que nós estamos meditando e estudando ao longo desse mês, ele é um tema interessante porque, digamos assim, criar uma situação de culto, com prelúdio, com cânticos, com leitura bíblica, com mensagem, com louvor, com testemunho quando tem, tudo isso aí, como teve hoje, com o Jaime aqui conosco, tudo isso aí são formas que o homem cria, que nós criamos para poder adorar a Deus. Nós podemos expressar a nossa adoração a Deus de diversas formas, Através do serviço, na dor, quando nós glorificamos a Ele, quando nós reconhecemos a Sua presença mesmo na dor, como nós vimos aqui já ao longo do mês de novembro, através do serviço, através das finanças. Existem muitas formas de você, do serviço, Existem muitas formas de você expressar a sua adoração a Deus, mas como igreja, como comunidade, não tem como nós não fazermos uso do ritual, A partir do momento que nos reunimos, que estabelecemos algumas regras, uma forma, uma liturgia, isso em si já é um ritual. Desde o Antigo Testamento que o ritual fazia-se presente, através do sacrifício de um animal, Havia cânticos, havia os salmos, haviam hinos, haviam danças, havia a batucada, porque muitos instrumentos de percussão, era a forma que o povo judeu tinha de expressar a sua adoração. E nós, como igreja, nós expressamos a nossa adoração em meio ao culto, com a palavra, com a oração, Por isso a importância e um espaço muito especial para a mensagem, para o louvor, porque são duas coisas importantes para que nós construamos, esse rito, que é o culto. Mas a adoração a Deus, ela extrapola o rito. O rito, ele deve nos ajudar a nos aproximar de Deus, deve nos fazer buscar a presença de Deus. A adoração verdadeira, aquela que é em espírito e em verdade, ela precisa passar por algo que vai além do rito. E aí eu gostaria de ler com os irmãos Lucas 17, a partir do verso 11, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Agradecendo-lhe, este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou:
Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença, ó Deus. Nos colocamos diante de ti, colocando a nossa dor, colocando, ó Deus, a dor do nosso irmão. E colocamos diante de ti também, ó Pai, a nossa alegria da tua presença e de estarmos, ó Deus, diante da tua palavra. Portanto, ó Deus, nos fala através do texto e que teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos fazer refletir sobre a importância, ó Deus, da adoração ao Senhor. Por isso nos colocamos diante de ti, agradecidos e pedindo em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto nos fala que Jesus Cristo estava de caminho para Jerusalém e no meio desse caminho ele passou por Samaria e pela região da Galiléia. Não diz exatamente onde, mas ele passou por uma aldeia. Naquela aldeia tinham 10 leprosos. 10 pessoas que carregavam consigo uma marca difícil, uma vez que a lepra era um adoecimento da pele que impedia que eles participassem dos cultos judaicos, dos cultos, e de modo que, na verdade, as pessoas eles tinham que se afastar, porque quem tocasse numa pessoa leprosa, ela não poderia participar também do rito. Essas pessoas, em meio à dor, em meio ao sofrimento, elas clamam por Jesus Cristo e elas dizem: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Talvez você esteja dizendo dentro de você: Senhor, compadece-te de mim. Aqueles 10 homens ouviram de Jesus Cristo que eles deveriam ir até o sacerdote, e ali, enquanto eles caminharam, eles foram curados. Somente um voltou para agradecer a Jesus Cristo. Os outros 9 foram curados também, mas somente um voltou para adorar e para agradecer a Jesus Cristo pela cura. O homem leproso adorou a Deus, adorou a Jesus Cristo, demonstrando através da gratidão. A adoração como um ato que vai além do cerimonial. Eu gostaria de pensar com os irmãos que a gratidão passa pela vida toda. Na verdade, quando nós agradecemos algo, é porque nós temos sempre um contraponto. Se você observar, aquilo que para você é motivo de gratidão, é porque muitas vezes foi um motivo de pedido. Por vezes foi um motivo de angústia ou de tristeza, mas aquilo lhe impulsionou a buscar e a pedir ao Senhor. E quando nós alcançamos aquele pedido, quando nós alcançamos a cura, ou quando nós não alcançamos, nós fazemos um contraponto. E aí, com aquilo que nós havíamos pedido, e nós então conversamos com Deus e podemos experimentar a alegria na sua presença, ou quem sabe até o desespero, ou quem sabe até a dor que você não consegue sobre ela ter domínio. Mas eu gostaria de pensar que a gratidão passa pela vida toda e ela pode começar pela dor. A dor faz parte da vida, faz parte da nossa existência. Desde o momento que nós nascemos, a primeira coisa que nós sentimos é dor. A mulher, quando tem um parto natural, ela sente uma dor extrema, que dizem que só quem tem um cálculo renal é que pode descrever algo parecido. Portanto, alguns homens sabem da dor que passa uma mulher num parto natural. De modo que a vida, ela vem em meio à dor. E quando nós saímos então do ventre da nossa mãe, nós dói, porque nós saímos de um lugar confortável e caímos nesse mundo para experimentar alegrias, para experimentar vitórias, mas também para experimentar a dor. De modo que a dor, ela faz parte da vida, faz parte da existência, e nós podemos sim adorar a Deus e agradecer a Deus na vida como um todo, inclusive a partir da dor. É interessante que a dor nos faz mais solidários. Veja que aspecto didático a dor nos traz.
Aquele homem samaritano convivia com judeus que eram também leprosos. Quantas vezes é no meio da dor que nós nos reunimos em comunidade, quando nós nos juntamos a um outro ou a um grupo, e aí nos fortalecemos e conseguimos viver a solidariedade e experimentar talvez conquistas a partir de um ajuntamento. Aliás, a igreja primitiva cresceu em meio às perseguições, em meio à dor. O salmista disse no Salmo 119, em algum verso: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que conhecesse os teus decretos. A dor em si não é ruim, ela pode ser utilizada para nos ensinar, para nos aproximar de Deus, para nos amadurecer. E há sim motivo de alegria em meio à dor. E Tiago vai dizer em sua carta: tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. De modo que o objetivo da provação, o objetivo da dor, é que nós venhamos a amadurecer. Perfeição quer dizer maduro. De modo que diante da dor eu não preciso murmurar. Você pode sim agradecer. Por isso que a palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. De modo que você pode aprender na dor e você pode experimentar revelação de Deus, você pode experimentar amadurecimento, você pode experimentar crescimento na presença de Deus através da dor. Mas não somente na dor, também na alegria. Aquele homem que foi curado e voltou, ele voltou alegre. E ele não esqueceu da fonte da cura. Ele estava alegre, na alegria ele foi capaz de louvar ao Senhor. É interessante que nós podemos esquecer de Deus na dor, nos deixar levar pelo mar do desespero, pelo mar da murmuração, como nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus na alegria, como também podemos nos afastar de Deus na alegria. Os outros 9 não voltaram para compartilhar com Jesus Cristo a alegria da cura, mas aquele voltou com um coração grato. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses: posso, vamos dizer juntos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai dizer que ele pode passar pela pobreza, pode passar pelas carências, como ele pode também passar pela abundância e pela abundância dos bens e abundância de saúde, tudo. De modo que a adoração é uma experiência pessoal com Deus, uma experiência pessoal com Deus que se dá através do seu Filho Jesus Cristo, de modo que na dor ou na alegria, o apóstolo Paulo pôde dizer isso: de tudo tenho experiência, de tudo tenho experimentado. Portanto, aproveite a dor que você está passando, para que você possa encontrar no meio da dor a graça de Deus sobre a sua vida, o seu amor, a sua misericórdia. E você possa aproveitar a alegria que você está sentindo diante do Senhor, para glorificá-lo no momento da alegria, sabendo que hoje estamos alegres, mas amanhã poderemos estar tristes. Hoje estamos tristes, mas amanhã poderemos estar alegres. A gratidão, a adoração, ela vem na vida como um todo. E nós podemos sim experimentar também a alegria. Gosto muito de Eclesiastes capítulo 9, quando ele vem falar o que eu entendo que é uma teologia do prazer, uma teologia da satisfação. Ele diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aí ele diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão te agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça.
Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A vida como um todo, nós adoramos a Deus na dor e na tristeza, e também adoramos a Deus na alegria, porque faz parte da vida, e porque nós podemos e temos o privilégio de poder pensar sobre isso e poder aproveitar cada situação para viver aquilo que Jesus Cristo veio, para aquilo que Ele veio e Ele nos disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. De modo que não é a circunstância, não são as circunstâncias, não é a aparência das coisas, não é porque as coisas aparentemente estão boas que você vai experimentar a felicidade, mas é algo interior, é algo que acontece dentro de nós e que quando nós nos colocamos diante do Senhor em adoração, nós podemos experimentar aquilo que é sobremodo excelente, aquilo que é melhor de todas as coisas, que é a adoração a Deus. É ter a consciência de que tudo que Deus coloca nas suas mãos, tudo que vem, foi Deus quem colocou as suas mãos para que você venha e faça conforme as suas forças. Portanto, a gratidão e a adoração vêm pelo todo da vida e vem também pelas ações. Interessante que eles clamaram, a dor que os tornou solidários, a dor que fez com que eles fizessem uma mesma oração, gritando em alta voz: Senhor, Mestre, Jesus Cristo, Mestre, compadece-te de nós. Jesus simplesmente disse: vão apresentar-se ao sacerdote. Aqueles homens, e mesmo os 9 que não voltaram para agradecer, de algum modo eles mostraram que tiveram fé. Eles não pediram para que Jesus Cristo tocasse como tocou um outro leproso. Eles não indagaram a Jesus Cristo pelo seu mandamento, simplesmente eles foram até o sacerdote. O sacerdote é uma espécie de verificador, né? Se a pessoa estava apta ou não para participar de um ritual judaico. Eles obedeceram. Às vezes o que nos falta é uma ação. Às vezes o que nos falta é nós acreditarmos e colocarmos em prática alguma coisa que nós já temos consciência que devemos agir. Mas só agindo é que nós vamos poder experimentar a presença e a graça de Deus. E o texto nos diz o quê? Que enquanto eles iam, eles foram curados. É enquanto nós caminhamos, é enquanto nós oramos, é enquanto nós adoramos, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estudamos, enquanto nos alimentamos, enquanto nos divertimos, muitas coisas podem acontecer boas, ou até que nós não consideramos boas, mas em todas elas nós podemos encontrar o motivo do louvor, o motivo da alegria e podemos ver a presença de Deus em nossas vidas. E eles experimentaram a cura. Lembram de Naamã, o comandante do exército sírio, que pego por uma lepra e tendo ali uma menina judia perto dele, disse: olha, se ele conhecesse o meu senhor Eliseu, ele seria curado da sua lepra. Ele pegou autorização então para poder ir até Eliseu, e Eliseu disse: olha, mergulha 7 vezes no Jordão. O que aconteceu com Naamã? Ele voltou indignado para casa. Ele disse: eu pensei que ele fosse se colocar diante de mim, fosse fazer um ritual, uma oração, depois pôr as mãos, eu ficaria curado da lepra. Aí alguém disse para ele: meu pai, se alguém te pedisse uma coisa difícil, tu farias? Ele: sim. Então por que não fazer a coisa simples? E ele voltou e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e ele foi curado da sua lepra. E ele disse: verdadeiramente reconheço que não há outro Deus senão o Deus que está com vocês, o Deus de Israel. Nós precisamos agir, precisamos orar, precisamos agir de forma prática e precisamos colocar diante de Deus as nossas vidas, de modo que possamos vencer as nossas dificuldades, aquilo que é o motivo do nosso clamor. Mas a adoração, ela passa além do ato de obedecer e ela passa além da dor e da alegria da vida. Ela, na verdade, é uma abundância interior que acontece dentro de nós, diante de Deus. O texto nos diz que daqueles 10, somente um voltou para agradecer. Aquele homem leproso que voltou, o texto nos diz que ele percebeu que foi curado.
Aquele homem lembrou-se do que Jesus Cristo tinha pedido para ele fazer, tinha ordenado, e ele voltou. E o texto nos diz que, ao voltar, diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou o quê? Dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Meus irmãos, a adoração ela vai além do rito. A adoração não seria assim uma atitude interior, é uma experiência interior, em que nos colocamos diante do Senhor e percebemos a sua presença, percebemos a sua graça sobre as nossas vidas. Aquele homem experimentou a alegria da cura e ele reconheceu que foi por conta do seu ato de obediência. De modo que ele voltou e aí ele fez aquilo que é o ato verdadeiro da adoração, é o ato de render-se. Ele prostrou-se com o rosto diante de Jesus Cristo. Ele prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e o texto nos diz que ele era samaritano. É claro que o texto, e Lucas tem essa intenção, ele está querendo fazer um contraponto com os judeus, que tinham Jesus Cristo consigo, mas não eram capazes de perceber que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Mas ele, sendo samaritano, foi capaz de perceber, mostrando a universalidade da salvação, mostrando que Jesus Cristo veio para todos, de modo que todos aqueles que nele creem não serão condenados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De modo que a adoração não está presa ao rito de nenhuma igreja evangélica, de nenhuma igreja protestante. A adoração a Deus não está presa a um rito judaico, nem de qualquer que seja a religião, mas a adoração é esse rendimento e esse reconhecimento de que Jesus Cristo tem por ser Filho de Deus, ele é divino, e por isso que houve então aquela cura na vida daqueles homens. Ele estava querendo ensinar para os judeus e para todos nós. Ele curou um samaritano que não se dava bem com os judeus, mas que no meio da dor foram capazes de conviver, mas somente ele voltou para agradecer. Na verdade, a adoração passa por essa gratidão, esse reconhecimento. A adoração passa pela misericórdia e pela compaixão. Aquilo que eles pediram, na verdade, a gratidão daquele homem estava simplesmente se harmonizando com o pedido dele: Senhor, compadece-te de nós, tem compaixão de nós. Por que será que os outros 9 não voltaram para agradecer? Quantas vezes nós somos abençoados e às vezes esquecemos da fonte da bênção? Quantas vezes nós somos abençoados com a saúde, ou com bens, ou com amizades, com amigos, com família, e esquecemos de agradecer a Deus por essa dádiva? Talvez muitas vezes nós, sem que percebamos, estejamos muito mais voltados para nós mesmos, para a minha família, para os meus bens, para os meus amigos, e não somos capazes de estender o olhar para o outro, e muito menos para a pessoa de Jesus Cristo, em gratidão. De modo que nós devemos sim colocar os nossos corações diante do Senhor, porque senão a misericórdia e a compaixão podem se afastar de nós. Talvez você, sendo filho de Deus, servo de Jesus Cristo, talvez você experimente a falta de misericórdia, a falta de compaixão, mas tudo isso faz parte do ser adorador. Por isso que não é o rito a coisa principal. O rito é apenas um instrumento. É mais ou menos como uma formação acadêmica. Isso não garante você ser profissional. Você precisa experimentar na prática o que é ser professor, o que é ser engenheiro, o que é ser motorista, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho. Tudo isso faz parte. Em meio a tudo isso nós podemos adorar a Deus na dor, na alegria, mas nós devemos revestir-nos da misericórdia, da compaixão pela qual nós fomos alcançados, na qual nós fomos alcançados, que nós pedimos, e nós devemos traduzir isso em um coração grato.
Nossa igreja será tanto mais viva e dinâmica, quanto mais nós formos adoradores. O ritual é o que menos importa, mas nós podemos enriquecer o ritual com um coração grato, com um coração misericordioso, com um coração cheio de compaixão. Aquele homem voltou. Quem é grato está cheio de graça e de misericórdia. Aliás, gratidão vem da palavra graça. Se origina da mesma palavra que dá origem à palavra graça. E a salvação é pela graça de Deus. Porque a adoração, ela sobrepõe-se ao rito, ao momento litúrgico do culto, no momento que nós vivemos hoje. E se sobrepunha à liturgia e ao cerimonialismo do povo de Israel. Por isso que Oséias disse: misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus é o que Ele quer. Hebreus vai dizer assim, que o louvor que agrada a Deus, o louvor que Ele quer, são lábios que confessam o seu nome. Nós estamos aí, terminando um ano, estamos aí já no período do Natal, e é um momento importante para nós pensarmos sobre as nossas vidas, mas sobretudo, aquietar os nossos corações no Senhor, para que nós sejamos e busquemos e tenhamos a graça de sermos alcançados dia a dia, por essa misericórdia dEle, e assim nós entendermos um pouquinho do que seja ser um adorador. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dirija nessa caminhada. Oremos nesse instante mais uma vez. Senhor, nesse instante, ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, ó Pai. Agradecidos, ó Deus, porque nós entendemos que o Senhor acolhe as nossas orações. O Senhor sabe tudo o que se passa nas nossas vidas e nos nossos corações. E por isso nos fortalecemos no Senhor nesse instante. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, agradecidos, ó Pai. E pedimos também que o Senhor nos ensine, ó Deus, nessa caminhada, nesse processo de santificação. Que o Senhor nos ensine o que é estarmos diante da Tua presença, ó Pai. Que venhamos a refletir, ó Deus, sobre as nossas relações, sobre as nossas vidas. Que nós venhamos, ó Deus, a mudar o nosso interior, Senhor. Que o Senhor nos ajude a mudar o nosso interior para melhor. Por isso nos colocamos diante do Senhor, para que venhamos, ó Deus, a Te adorar na beleza da Tua santidade. Recebe essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.